E hoje vamos falar desse tema, né? O importante é ser normal. Afinal de contas, ninguém quer deixar de ser normal, ninguém quer estar por fora aí, diferentão, né? Estar por fora do que é posto, né, na sociedade. Sim. E aí, né, o que define o que é normal? Quem define o que é normal? Hoje a gente tem aí uma obsessão por estar dentro desse normal, né? E a gente vai vendo que o normal é uma faixa, né? Como se a gente tivesse uma faixa que a gente vai se enquadrando nessa faixa. O que sai dessa faixa de normalidade é algo patológico, doentio ou disfuncional, né? Mas quem dita o que é normal ou deixa de ser? Olá, meninas! É isso aí, Lu. Já começou errado. Eu sou toda normal. Calma, calma. Nossa, a gente tem, né, hoje em dia, essa obsessão por ser normal, né? E todo mundo quer viver de acordo com aquilo que é ditado, não é mesmo? A Lu tá falando, né? Eu sou toda normal, por quê? Porque ela tá tendo aí como referência, nossa, eu tenho que seguir aquilo que todo mundo segue, eu tenho que seguir aquela norma que todo mundo, né, segue. Acho que eu também. Isso aí. Adoro esse pessoal não normal que tá aqui com a gente. Né? A gente olha, né, e vai vendo conforme a gente vai se percebendo também, a gente vai achando que a gente não é normal, porque a gente vai se percebendo fora daquela faixa que é uma faixa Massificada. massificada, né? Uma faixa que reproduz e que não redita, né? E aí, quando a gente está em processo terapêutico, por exemplo, a gente vai num processo de reedição, então a gente vai transitando um pouco nessa normalidade, entendendo que, bom, eu paro para refletir ao invés de já me enquadrar direto. Peraí, eu realmente quero fazer isso, eu realmente espero isso, isso é importante para mim ou não? Então isso sai um pouco dessa faixa, né? Não fica tão fixado rigidamente nesse conceito do que é normal. Porque muitas vezes a gente vai tendo regras e modas e jeitos de funcionar que, na verdade, acabam sendo muito mais disfuncionais na sociedade do que funcionais, né? Prejudiciais. E as pessoas Prejudiciais. vão seguindo num automático, né, num inconsciente ali, no, naquele chamado espírito de rebanho ali. Elas não param para pensar, né? Não param para questionar. Pô, essas expectativas, essas tendências, essas coisas, eu quero isso, né? Eu concordo com isso, né? Uhum, É por aí? sim. Eu quero fumar pendrive. Eu quero tomar eu super quero, coffee. eu quero comer bacon no café da manhã, né? Realmente é bom? Realmente é gostoso? Ou é porque tá todo mundo fazendo, né? Essa dieta, ela realmente é boa pra mim? Eu me sinto bem? Ou é porque todo mundo tá fazendo e tá dando algum resultado, então eu vou fazer também, mas o quanto isso se sustenta a longo prazo, né? Porque o que é bom é aquilo que eu consigo sustentar a longo prazo, não a curto prazo, né? Sim. Modinhas vêm e vão, né? O grande Imagina. desafio da vida é a frequência e a constância. A gente estava dando esses exemplos todos aí, né? E eu estava me lembrando da história, da época que, nossa, tem que comer arroz integral, tem que comer arroz integral, todo mundo comendo arroz integral, porque ele é muito bom, porque ele é muito saudável. Eu não posso comer arroz integral todo dia, né? Desanda meu intestino assim, de um jeito muito louco. Então, assim, eu não posso, nunca pude. E aí, quanto tempo eu demorei? Isso faz muito tempo que eu percebi. Quanto tempo eu demorei para me autorizar a não comer arroz integral todo dia? Né? Intercalar, hoje em dia eu já Uhum. nem como arroz. Né? Mas assim, a me autorizar a não ter que comer arroz integral todos os dias, porque aquilo não me fazia bem, mas estava sendo ditado, em nome da saúde, que era aquilo que devia ser feito. Uhum. Como a questão de não comer a cada 3 horas, né? Então agora sempre era comer a cada 3 horas, aí de repente, né, na dieta, aí de repente, não, come quando você tem fome. Mas para algumas pessoas isso não funciona, né? Não, mas para todo mundo tá dando resultado, só comer quando tem fome, pular a refeição, mas para algumas pessoas isso acaba não se sustentando a longo prazo, né? Às vezes a curto prazo até vai, mas e a longo prazo? Todos os investimentos devem ser
vistos, analisados a longo prazo, não a curto prazo, porque a curto prazo a gente pode até ter uma resposta mesmo, mas e a longo, né? E aí a gente está olhando para essa questão da normalidade, falando da questão da normalidade, né? E como a gente está falando, que é essa faixa, né? Do que é normal ou não, e esse conceito do que é normal ou patológico, a gente fala que é muito tênue, porque, na verdade, para a gente definir o que é normal, o que é patológico, né, o que é doentio, a gente precisa olhar o contexto, né? O contexto dessa pessoa. Isso é individual. Isso é da parte da individualidade. Então, todos os tratamentos, seja psicológico, seja nutricional, seja uma condição médica, um tratamento médico, tem que ser visto a partir da individualidade, né? Agora a gente está voltando muito para isso. As outras disciplinas, né, da área da saúde têm voltado para isso. A psicologia lá fora já está nesse lugar e a gente quer que chegue cada vez mais Com certeza. aqui, né? Que não é olhar, por exemplo, um transtorno com uma fórmula. Bom, então essa pessoa tem essa característica, então a gente enquadra ali, né? Mas qual é a função daquilo? Como que aquele sintoma se apresenta na vida da pessoa? Como a gente vai conduzir isso para modificar isso de uma forma boa para ela e que ela sustente a longo prazo. Então, tudo isso demanda uma coisa chamada individualidade. E quando a gente fala da individualidade, o lado individual, muitas vezes, é linkado com o egoísmo, né? Associado com o egoísmo, né? Então, eu tô olhando para o meu lado individual, eu tô sendo narcisista, então aquelas falazinhas clássicas que agora falas, né? Que não, porque é narcisista. Então, tudo é narcisista e tudo é egoísta. E aí o individual é visto como algo ruim, ao invés de ser visto como algo muito bom, né? Então, assim, vai se dissolvendo essa barreira do individual para levar para o oposto, né? Que é o coletivismo, né? Então, assim, dissolve esse individual, torne coletivismo e todo mundo é igual. Mas se todo mundo é igual e todo mundo vai funcionar do mesmo jeito... Né? Olha só, cadê a graça do negócio? Cadê a troca, cadê o aprendizado? E a história da empatia, ela só pode existir se existe o diferente, né? Porque se é igual, eu não preciso me colocar no lugar do outro. É tudo a mesma coisa. E é muito interessante para o mercado, para as políticas, né? Para tudo isso é muito interessante que se massifique, porque aí é muito simples, é muito fácil de manipular, é muito fácil de levar. É muito fácil de alterar os fatos, os dados, e as pessoas acreditarem nisso sem se questionar. Porque aí vai tudo nessa faixa, né? Então, eu tô lá e eu tô agindo dessa forma. E é muito interessante, porque, por exemplo, se a gente for ver numa coisa concreta, porque até na parte da psicologia, como é uma questão muito subjetiva, a gente analisa muito os sintomas, né? O contexto todo, então tem uma flexibilidade maior e uma amplitude muito grande. Mas, por exemplo, numa questão médica, você vai lá fazer seu exame, tá lá, normal, de 8 a 465. Aí seu resultado de exame deu 9. Então tá normal, mas que faixa é essa? Né? Como é que eu tô lendo isso? Né? Então, qual que é a relação? Qual que é a relação disso com outras coisas? Aí você vai lá no médico e ele fala, tá tudo bem, tá tudo normal. Aí você vai num bom profissional, ele fala, não, pera um pouquinho, vamos olhar. Ele vai olhar o contexto, né? Ele vai olhar a associação das coisas. Isso é ligado com aquilo, como é que tá aquilo, né? Como é que tá aquela outra coisa? Pera lá, né? Isso. E aí a gente vai cuidar de uma forma adequada, né? E boa. Porque a gente está olhando para o individual, porque se a gente olha no coletivo, bom, dessa faixa, entre 8 e 465, tá tudo certo. Né? Tá bom. Mas tá dentro da faixa. Vamos olhar? Então, assim, quando a gente entende que a gente tem uma individualidade, que é uma identidade, isso não é ruim, né? Isso leva para um lugar de cura, inclusive. Cura de sintomas físicos e emocionais. Né? E para isso a gente precisa se questionar, senão a gente vai no rebanho, né? Essa massificação, né, essa perda da identidade, esse estar normal fazendo o que todo mundo faz, traz infelicidade, né? Traz uma perda da sua qualidade de vida,
traz uma perda, né? Traz transtornos mentais, né? E principalmente traz uma perda da possibilidade de construir sabedoria. Sim, e se a gente Porque, for entender, pode pode falar. falar. Se a gente for entender, né, por que que a gente quer tanto estar dentro da normalidade, né, dessa faixa? Porque a gente precisa olhar para a história da construção disso, né, do que é normal, do que é patológico. E quando isso começou lá, né, lá no século passado, aquele Uhum. que não era dentro da normalidade, ele era excluído da sociedade, ele era retirado e colocado em asilos, né? Asilos, então existiam os asilos que ficavam fora da cidade, onde se colocavam todos aqueles que estavam fora da norma, né? Aqueles que estavam doentes, Põe ou numa que, caverna e fecha com uma pedra. sim, ou que tinha algum comportamento que se desviava moralmente, né? Não só doente fisicamente, mas moralmente, né? O louco, né? As prostitutas e todos Os aqueles que estavam, homossexuais. os homossexuais, todos aqueles que estavam fora, eles eram excluídos e colocados dentro de um asilo, né? Para ter o tratamento. Então, isso ficou, né, muitas vezes, nessa construção da nossa ideia do que é normal do patológico. Então, eu sempre tenho que me enquadrar dentro do normal, porque senão eu vou ser excluído, Vão me senão eu pôr vou lá ser no asilo. retirado, né? Então, assim, não só... Hoje a gente não tem mais essa exclusão física, né? Mas Mas a existe gente uma tem o exclusão cancelamento. emocional, tem o cancelamento, exatamente. Tanto que muitas vezes, nesse momento que a gente passou aí, muito conturbado, né, em termos da política, enfim. A gente não vai entrar nesse mérito, mas se expressar era algo que era muito assustador, justamente porque eu tenho que ir na massa, né, no que a maioria tá dizendo, porque senão eu vou ser excluído, eu vou ser atacado, eu vou ser condenado, né? Então eu não poderia mostrar a minha identidade, né? Porque existiria justamente esse massacre, porque eu tô fora, eu tô um pouco mais fora desse pensamento ali considerado padrão, né? Então, veja, essa questão do normal e patológico, ele vai passando não só do físico, mas para esses posicionamentos emocionais, relacionais, né? Então, é um lugar muito delicado, porque a gente precisa manter a nossa identidade, que é o que faz a diferença da troca numa relação, e que faz com que a gente possa ir para esse lugar de ser saudável, de se preencher, de ter prazer na vida. Porque se todo mundo sente prazer com a mesma coisa, que sentido faz as outras Uhum. coisas, né? Não é Uhum. isso. Cadê o meu eu? Cadê o meu desejo? Eu preciso da identidade para ter o desejo. Senão, não existe, né? O desejo é coletivo, então não existe desejo. Porque é Sim, só um que com, comanda. Que com movimento é certeza. esse? Com certeza. E aí, quando eu vou para esse lugar de estar dentro de uma norma, né, dentro dessa regrinha, eu perco o contato comigo e eu perco a oportunidade. Beijo, Dani. Eu perco a oportunidade maravilhosa de descobrir qual que é meu talento, né? De descobrir quais são os meus dons, né? E qual é a minha missão aqui nesse planeta, nesse momento. Inclusive ajudar o outro, né? Então, muitas vezes a gente acha que ajudar o outro é ser coletivista, ou seja, estar na massa e naquele funcionamento padrão, mas muitas vezes ajudar o outro é trazer aquilo que vai completar, né? Aquilo que traz a Claro. diferença, né? E que faz o outro refletir, entender, ter a empatia de colocar essa troca de lugares, né? Para entender essa visão do outro. Só que se não existe essa delimitação da identidade, do que você é, do que você precisa, do que você deseja, não tem nada disso, né? Não tem nada Uhum. de troca e nem de empatia. Né? Porque empatia não é ser todos iguais. Empatia é justamente quando tem um diferente ali no meio. E que aí eu tenho que olhar Ou para ele e quando entender o funcionamento dele, as Ou escolhas, né? quando todos são diferentes, né? E aí fica muito rico. Imagina, sei lá, um arco-íris cinza. Pois é, assim, tipo, é você ver todas as tonalidades que existe ali naquela relação. Mas eu só posso ver, absorver, se eu consigo aceitar, né, essa delimitação da diferença, da identidade, e que muitas vezes vai estar um pouco mais de um lado do que do outro da faixa, né?
Com certeza. E entender que eu tenho a minha identidade, a minha forma de funcionar, o meu jeito. Então não é porque todo mundo está fumando pendrive que eu vou fumar também cigarro eletrônico. Não é porque todo mundo está, sempre enche o saco disso, né? Jogando beach tênis que eu vou jogar, que todo mundo está usando calça de shopping que eu também vou usar. Então, assim, é entender que eu preciso parar. Preciso me perceber, preciso me observar, preciso refletir sobre mim, para entender as minhas verdades, a minha identidade, como eu funciono no mundo, como é que o outro funciona, quem é o outro, e aí eu Isso vou. demanda tempo, né? Com certeza, é um trabalho enorme. Eu Isso só vou demanda conseguir tempo. me relacionar bem com o outro. Pensa numa parceria, um casal, né? O outro é tão diferente de mim, e aí, se eu estou dentro de uma massa e o outro está dentro de uma massa também, a gente está juntinho na mesma massa, a relação pode até parecer que fica mais simples. Só que vai chegar um momento que vai estar tudo muito vazio. Né? A gente perde a identidade, a gente perde o encantamento, a gente perde a paixão, a gente perde a admiração, porque esse outro é tão igual. Todo mundo tão igual, é tudo tão igual, e aí eu vou tentar o diferente, né? No mundo da droga, no mundo da compulsão, no mundo dos vícios, né? No mundo dos fanatismos, porque aí eu vou tentar coisas, né, intensas para me preencher desse vaziozão de estar todo mundo sendo igual. Sim, sim. A É. Tati, né? A Tati falou, nem eu sei quem sou, imagina tentar saber quem é o outro, difícil demais, né? Essa sua fala, Tati, ela é ótima, né? Assim como as meninas no começo falaram, né? Ixi, tá tudo errado, eu sou normal, eu sou anormal. Eu acho que quem se questiona, pera lá, será que eu que tô doida? Né? Será que eu sou a louca? Será que eu tô fora da realidade? Quem que eu sou? Como é que são as coisas? Aí é que tá a grande graça do negócio, porque aí você tá, né, quando você fala, se eu não sei quem eu sou, quer dizer que você está na busca de saber quem você é, então você já sabe muito sobre você. E isso Sim. te dá muita capacidade de entender que o outro, estando na busca dele, vai ser diferente de você. E aí você vai começando a gostar de descobrir, né, a especificidade do outro, a graça que é conviver com esse outro que é diferente, que traz coisas diferentes, que complementa. Uhum, Né? uhum. Imagina. As duas pessoas são ótimas de fazer comida, mas ninguém é bom de lavar louça. Aí não dá, né? Vai Alguém dar tem que ser ruim, né? melhorzinho. Alguém tem que Vai ser dar muita melhorzinho de lavar briga. louça, né? Entende? Então, olha só como a diferença é tão importante, inclusive nesse lugar da negociação, né? É como a É, gente, sabe quando a gente aprendia matemática, lá que tinha os conjuntos, né? Então tinha o conjunto A, o conjunto B, e aí tinha a intersecção lá no meio, né? Que era lembrei. aonde os dois se encontravam, mas tinha o conjunto anterior, que ele continuava inteiro, né? Ele continuava ali delimitado inteiro. Então, é justamente isso, a nossa identidade é esse lugar que está delimitado inteiro, que é a maior parte. E o lugar do meio, né, que é a intersecção, é o lugar onde a gente encontra com o outro, que a gente faz a troca, né? Agora, se a gente junta os dois, onde todo mundo é igual, né, a gente está nesse coletivismo, não tem essa coisa da troca, não tem essa coisa do complementar, né? Que é o que faz sentido na vida. A gente está aqui para se desenvolver fisicamente, emocionalmente, né, culturalmente. E a gente só se desenvolve quando a gente reconhece a diferença, quando a gente reconhece a identidade, quando a gente reconhece que ali tem algo para trocar. Né? Se não tem troca, que sentido faz de novo, né? Quando a gente reconhece que ser normal não é tão legal assim, né? Que a gente pode, né, ver novas formas, né, de estar no mundo, de viver no mundo e ver a beleza disso, né, naquilo que não é tão normal assim. Óbvio, né, não vamos lá destoar completamente das faixas, mas ficar ali naquela mesmice que todo mundo tá e que a gente é bombardeado o tempo inteiro, muitas vezes nem reflete sobre isso, né, parar para pensar, opa, eu tô aqui dentro desse padrãozinho de normalidade, mas sou eu? Me identifico ou estou sendo É, levado? Né? exatamente. Me identifico ou estou sendo levado? Porque aí, ser levado a longo prazo traz danos, né? Porque Com você vai certeza. se perdendo de você, dos seus desejos. E aquilo, o que nos preenche são os nossos desejos. A gente
vai em busca, realiza e já vai para o outro desejo. Pula pro próximo. É o desejo que movimenta a vida, né? Sem desejo não tem vida. Então, se eu não reconheço isso... E se todo mundo deseja a mesma coisa, na verdade ninguém está desejando nada. Exato. Muito bem, pessoal. Espero que vocês que estejam aí tenham entendido, né, essa nossa reflexão sobre ser normal, né? Contem, comentem, né? Falem para nós aí. E acho que é isso, né, Lá? Qualquer coisa, mandem comentários nas caixinhas, mandem sugestões de temas que vocês gostariam que a gente falasse por aqui. E nos encontramos na próxima quinta, 12h15. Compartilha aí depois essa live com quem é muito normalzinho, né? Ou quem não é tão normal assim, no bom sentido da coisa, né? E que precisa de um incentivo aí para continuar sendo um questionador. É isso aí. Vai pensando nisso, né? No que é normal para você, no que é fora do normal, mas que não é disfuncional, né? Só da sua identidade, na verdade. Né, para ir reconhecendo todos esses territórios desses conjuntos que a gente está falando. Exato. Então, um ótimo semana. Restinho de semana para vocês. Até a semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Beijo. Beijos. Tchau, tchau. Gostou do nosso papo? Então compartilhe. Você nos encontra também no Instagram, @entreatoterapia. No Facebook e YouTube, como Entreato Terapia. Na Spotify e Deezer, como Entreato. Segue a gente por lá também. Até a próxima!